Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da Ressurreição. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Juro pelo dia da ressurreição. E juro pela alma constante censora de si mesma, que ressuscitareis. O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? Sim, juntar-lhe-os-emos, sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos. Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente. Ele interroga: quando será o dia da ressurreição? Então, quando a vista se assombrar e a lua se eclipsar e o sol e a lua se juntarem, o ser humano nesse dia dirá: para onde fugir? Quando você vai pedir, não pede uma coisa assim, mínima, uma coisa pequena. Pede uma coisa grande. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Iza sa'altumullah, fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Ele está ensinando a gente, quando você vai pedir, tem pessoas que falam que eu quero só um quarto no paraíso. Eu só quero entrar no paraíso. Eu só quero... Fico no final, aceito qualquer lugar. Por que qualquer lugar? Porque você não trabalha para atingir o grau mais alto do paraíso. Por que não? Você não quer? Porque na sua vida terrena, você corre para atingir o nível mais alto. Você quer morar no bairro muito nobre. Você quer um apartamento muito chique, muito alto, muito bem mobiliado. Tem tudo de primeira. O paraíso, tá bom. Para mim, só uma pouca coisa já é suficiente. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam não aceitou isso. Ele quer que você sonha e pede o nível mais alto. Quando você vai pedir, pede o nível para seja entre as pessoas achegadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Muçulmano é quem segue o islamismo.
Islâmico seria quem segue o islamismo. Na religião islâmica, nos termos islâmicos, o correto não é islâmico, é muçulmano, muslim. Islâmico, esse adjetivo, ele pode ser muito bem empregado não a pessoas, mas bairro islâmico, açougue islâmico, escola islâmica, mas não, também pode servir escola muçulmana, mas o correto é islâmico. E o muçulmano é quem segue, não é chamado, ele é islâmico, mas ele é muçulmano. Como nós não chamamos, fulano é o cristianismo, não, ele é cristão. Fulano, ele é o evangelho, não é o evangelho, ele segue o evangelho. Essa é a diferença. Jihad combativa é definitivamente o tipo de jihad que causou o conceito mais mal compreendido dos conceitos islâmicos. Por isso, temos que nos focar muito nesse tipo de jihad, a jihad combativa, e explicar a realidade para ambos, muçulmanos e não muçulmanos. A jihad combativa deve ser o mais mal compreendido assunto no mundo muçulmano e fora do mundo muçulmano. Eu acredito que isso é por causa de um número de razões. Número 1 é que essas pessoas falham em perceber que a maioria das leis que guiam a jihad combativa vieram de trabalhos de conhecedores da lei e juízes pela história. O Alcorão e a Suna estabelecem universos para combate, mas esses universos foram ditados, entendidos e definidos durante os tempos. Portanto, o que pode ter sido certo para uma certa época não necessariamente é certo para esta época. Número 2 são as ações dos próprios muçulmanos, aqueles muçulmanos que agem sem qualquer respeito pela vida humana, sem respeitar aqueles princípios colocados pelo Alcorão, a Suna e o próprio Islã, e acabam provocando mais danos à religião e aos muçulmanos do que ajudando. Número 3 é a ignorância da mídia e a ignorância das pessoas em geral sobre o Islã. Eu tenho uma amiga que trabalha na CNN e eu perguntei a ela uma vez, a mídia odeia os muçulmanos? A mídia tem problemas com os muçulmanos? Ela disse não, eles não conhecem os muçulmanos. Os muçulmanos não estão lá empenhados ativamente em ensinar a sua religião. E o quarto é uma longa história de problemas entre o Ocidente e o Oriente, que realmente não veio à tona até recentemente com a explosão da comunicação, da internet e assim por diante. Esses fatores levam à má interpretação da jihad. O uso da palavra jihad mudou muito durante a década de 80. A mídia dominante rotulou de jihadismo os jihadistas, os guerreiros da liberdade. 2 décadas depois, a mídia passou a publicar distorções da palavra jihad para descrever terroristas. Em 24 de dezembro de 1979, as primeiras divisões das Forças Armadas Soviéticas cruzam o rio Amudarya, invadindo o Afeganistão, disse Jimmy Carter. Esta é uma colossal violação das leis internacionais e da Carta das Nações Unidas. É um esforço deliberado de um governo poderoso e ateísta para subjugar um povo islâmico independente. Jihad foi declarada contra a União Soviética. Em Kandahar, 4.500 mujahedin foram para a guerra contra 11.000 soldados soviéticos e afegãos. Por causa do abuso do uso da palavra jihad pela mídia e pelos políticos, a palavra jihad acabou se tornando muito negativa no Ocidente. Chega a assustar as pessoas, fazendo-as entrar em pânico ao ponto de alguns jovens que são presos por terem se envolvido em violência serem indiciados, e seus indiciamentos são em virtude de estarem planejando fazer jihad. E isso reflete uma compreensão muito pobre da palavra. De fato, não apenas a palavra jihad foi mal usada. Muitas outras palavras foram usadas contrárias aos seus significados. Por exemplo, a palavra cruzadas, que significa lutar contra o mal, mas por ter sido usada para descrever ondas de destruição e guerras sangrentas, hoje tem uma conotação muito negativa. Quando as pessoas ouvem a palavra cruzadas, a única coisa que vem às suas mentes é ganância, destruição, ocupação. É por isso que nosso papel agora é sair para todo o mundo e explicar a realidade do conceito de jihad.
quando você está na mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala vai estar resolvendo os seus problemas. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas será que esse tempo que a gente passa dentro da mesquita, o que a gente ter em troca? Porque eu deixei minha loja na sexta-feira, por exemplo. Ele deixa a loja, talvez ele fecha, ele vem aqui, talvez ele perde cliente, não sei o quê. Ele falou para mim, mas o que tenho em troca? Aí lembrei ele no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que significa que quando o muçulmano está na mesquita, Allah vai estar nos problemas, na necessidade dele, resolvendo aquela necessidade. Qual seria melhor? Você resolver seus problemas ou Allah resolvendo seus problemas? Você acha, não, eu vou perder, eu não vou deixar a minha loja, não vou deixar o meu trabalho, tem muitos problemas para resolver. Quando você deixa por Allah subhanahu wa ta'ala e vir para a mesquita, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, você vai voltar e ver o seu problema resolvido. Quando você volta, tá, você deixa muitos problemas, mas quando você volta, aí você vai ter resultado muito positivo. Não fica com medo dessa parte. Não fica preocupado que você vai perder. Nunca você vai perder. Ao contrário, você vai ganhar. Temos aqui uma bela imagem, uma linda imagem da Kaaba, a casa sagrada, Al-Bayt al-Haram. Vocês percebem aqui que as pessoas estão aglomeradas ao redor da Kaaba, uma pessoa, por exemplo, aqui acenando, e isso representa o início do Tawaf, ou seja, o circundar ao redor da Kaaba. A pessoa não tem condições de ir e tocar na Kaaba para dar início ao Tawaf, que significa circundar a Kaaba, dar 7 voltas ao redor da Kaaba, em adoração a Deus Altíssimo seja, em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é uma adoração a uma pedra, nem a um monumento, nem a nenhum ídolo. Porém, é uma adoração a Deus Altíssimo seja, da forma que Ele estabeleceu desde a época de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, que construiu a Kaaba sobre os alicerces que ali existiam. Então, não são todas as pessoas que têm condições de chegar até a Kaaba e tocar nela para dar início a essa adoração, a Tawaf. Então, a pessoa o que faz? Acena, dizendo Bismillah, Allahu Akbar, e dá início ao Tawaf. Dá início dando as voltas em redor da Kaaba. Uma foto muito bonita e uma imagem que representa parte do que a pessoa sente ao estar neste local sagrado. A violência não reproduz paz. O islamismo não reproduz tolerância. Nós, muçulmanos, temos essa consciência e procuramos passar para as pessoas esse significado. Mesmo que algumas pessoas tendem a não compreender ou não querer entender. Mas é um apelo que nós fazemos a todos: procurem-nos, procurem as mesquitas, procurem os muçulmanos e perguntem: é verdade que os muçulmanos são homem-bomba, se explode? Gente, se fosse verdade, os muçulmanos permaneceram 600 anos em Espanha e Portugal. Não obrigaram ninguém a se converter ao Islã. Não obrigaram ninguém a falar árabe. Porque os árabes se retiraram da Península Ibérica em 1490. O Brasil foi descoberto em 1500.
e chegaram aqui no Brasil, que era Brasil, tiveram outro nome, né? Era outro nome. Chegaram nesse novo mundo falando português, não árabe. Primeira missa, entraram no Brasil num dia, no outro dia fizeram a missa ou fizeram a oração na sexta-feira? Oração na sexta-feira, hein? Missa. Então, se o Islã fosse uma religião imposta pela espada, pela força, Portugal e Espanha tinham entrado aqui nas Américas falando árabe e muçulmanos. E em 100 anos, a religião oficial dos nativos não seria o islamismo. Ou melhor, não seria o cristianismo, seria o islamismo. Então o Islã, historicamente, jamais pregou a guerra, jamais pregou a violência. É só ver na história, na Península Ibérica, quando os muçulmanos, os judeus viveram em paz, os judeus, seguidores da religião judaica, nem em outro momento da história viveram em paz quanto eles tiveram dentro do Estado Islâmico de verdade, lá na Espanha e Portugal. A controvérsia é que considera se é um ato de guerra ou um ato legítimo de jihad, e o que deve ser considerado um perverso ato terrorista, criou uma atmosfera de confusão que alguns usam a seu favor. Parece haver uma grande confusão entre martírio no senso de autossacrifício, algo que é considerado como um ato nobre por todos os exércitos em todo o mundo. Pessoas que sacrificam suas vidas e são enaltecidas como heróis ou libertadores. Por um lado, mesmo se isso requer autossacrifício, e entre atos de terrorismo, com pessoas que são iludidas ao acreditarem que isso é jihad, em outras palavras, há atos que são aceitáveis no Islã, como verdadeiro martírio, que são chamadas de atividades terroristas. E há também atos que basicamente são atos terroristas e violam os ensinamentos do Islã, que algumas pessoas chamam de jihad ou martírio. Esta confusão precisa ser removida. As regras da lei internacional, métodos e meios de guerra conhecida como Lei Humanitária Internacional, coloca limites bem rígidos. Você distingue entre combatentes e não combatentes. Combatentes são alvos legítimos e não combatentes não são alvos legítimos. E essas regras estão agora codificadas em um grupo de instrumentos que foram negociados e concluídos em 1949 na Convenção de Genebra, e há 4 convenções de Genebra, suplementadas por 2 protocolos em 1977. E as regras de Genebra, em grande parte, refletem o que é chamado de costume internacional, o que significa que são compulsivos a todos. O Código Islâmico de Combate. Ninguém pode ser enfrentado exceto um combatente. Entre os ensinamentos do Islã está que ninguém deve ser enfrentado exceto um combatente. E esta é uma das principais regras do Código de Combate no Islã, que é claramente mencionado em vários versos do Alcorão e os testemunhos feitos pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O Alcorão diz: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Dizendo, combatei aqueles que vos combatem, o verso está claramente colocando uma limitação na luta, para ser dirigida apenas contra os combatentes que levantarem armas contra os muçulmanos e iniciarem hostilidades. Violando o Código Ético Islâmico de Combate, visando não combatentes como alvos, ou lutando uma guerra injusta, a desqualifica como jihad. Matar civis no 11 de setembro não pode ser justificado no Islã. O que aconteceu no 7 de julho não pode ser justificado no Islã. Bombardear civis em Hiroshima e Nagasaki também não pode ser justificado no Islã.
Civis inocentes são civis inocentes. Não temos nada chamado de dano colateral no Islã. Danos colaterais podem aparecer no dia do juízo e falar contra você. Uma criança, uma mulher inocente, um homem inocente ou uma pessoa idosa. Por isso, precisamos realmente esclarecer esse ponto para as pessoas. E temos que nos dirigir ativamente aos muçulmanos que carregam essas ideias também. Que matar inocentes, a morte de civis inocentes, é um problema de violar um tratado. Que é uma forma de hipocrisia e mentira, que são um dos maiores pecados no Islã. Então, matando uma pessoa inocente, você não está apenas trazendo para si o pecado maior de matar. Você traz para si o pecado da hipocrisia, bem como a corrupção e a mentira. Mesmo as regras sendo claras, como a proibição de alvejar não combatentes, alguns fanáticos muçulmanos que interpretam mal as regras da jihad têm se envolvido em terrorismo. Em menos de 2 décadas após a morte do profeta Mohammed, o fanatismo apareceu no meio de um grupo de muçulmanos conhecidos como Quraysh ou Quraishitas. Logo após a morte do profeta, que a paz esteja com ele, um grupo chamado Khawarij surgiu e seu ponto principal era a destruição, a morte e o caos, desrespeitando qualquer injunção do Alcorão que ordenava ao povo para respeitar a santidade da alma. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, previu a aparição do fanatismo entre alguns muçulmanos. Ele falou sobre as suas características. O profeta Mohammed explicou que o problema não era que as suas intenções eram corruptas, mas que seu entendimento da religião não era sadio. Ele disse: cada um de vós consideraria suas próprias preces e jejum insignificantes comparado às rezas e o jejum dos fanáticos. Eles recitam ao Corão, mas isso não irá além de suas gargantas. Eles deixarão a religião, assim como uma flecha sai do outro lado da presa. Os pecados no Islã são de 2 tipos: pecados maiores e pecados menores. Matar está entre os pecados maiores. É um pecado grave matar no Islã, ao ponto que matar uma alma inocente é igual a matar toda a humanidade. O Alcorão diz: quem matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem salvar uma vida será considerado como se tivesse salvo toda a humanidade. O profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, aludiu à seriedade do crime de morte quando ele disse: um crente cheio de fé permanece em liberdade em relação à sua religião, a menos que ele mate uma pessoa sem o apoio da lei. Por causa dos ensinamentos do profeta Muhammad, que matar é um pecado capital e um crime perverso e cruel, ideologias violentas como a de Khawarij nunca encontraram um bom meio de se propagar no mundo muçulmano. Exceto nas décadas passadas, esse é um fenômeno que vale ser estudado. A ideologia do Khawarij reapareceu durante as últimas décadas. Similarmente, os extremistas contemporâneos incorretamente interpretaram textos do Alcorão para justificar o assassinato de civis. Por isso, a gente na Surat Al-Fatiha, conhece a Surat Al-Fatiha? Surat da abertura. Todo mundo conhece, né? A gente sempre repete: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para o caminho certo, o caminho da retidão. A Sura da Abertura. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos.
O misericordioso, o misericordiador, o soberano do dia do juízo. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta. A senda dos que agraciaste, não a dos incursos em tua ira, nem a dos descaminhados. Porque toda oração, não só toda oração, cada rak'a, você pede a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o Fatiha é recitada em todas as rak'as. Toda rak'a você fala o Fatiha. E toda Fatiha tem Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para o caminho da retidão, caminho certo. Porque para manter fixo. Porque é difícil, irmão, você ter essa firmeza contínua desse caminho, porque hoje, principalmente hoje, que muitas pessoas que vão te ajudar. Ao contrário, muitas pessoas vão te empurrar para você cair, para você desviar. Por isso, a gente sempre pede para Allah nos ajude para ser fixos. Fixos para nesse caminho, que é o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para nós. Muitas pessoas não nos aceitam muçulmanos, não aceitam o Islã ou os muçulmanos, porque os muçulmanos não acreditam que Jesus, filho de Maria, faça parte de Deus ou é filho de Deus. Por que os muçulmanos não acreditam? Primeiro, ou por que os muçulmanos não acreditam? As pessoas não... talvez tenham desavenças com os muçulmanos por eles não acreditarem que Jesus seja Deus. Primeiro, na própria Bíblia ou no próprio Evangelho, segundo Jesus. Existe Evangelho segundo Jesus? Existe Evangelho segundo quem? Tá, então o Evangelho, na versão deles, Jesus jamais disse que era Deus. Se Jesus não disse que ele era Deus, não se proclamou Deus, por que nós temos que achar? Não é? Então, o problema não é os muçulmanos não acreditam. O problema é por que as pessoas acreditam errado, ao contrário daquilo que o próprio Jesus pregou. Mas nós, em questão teológica, religiosa, respeitamos. E também não há problema as pessoas discordarem da gente. Porque é questão de fé, é questão de convicção, é questão de crença. Nós, muçulmanos, aceitamos Jesus, filho de Maria, como enviado de Deus, como ele mesmo se pronunciou. E como Deus mencionou no Alcorão, e como está nos Evangelhos. Porém, nós não acreditamos que Jesus, filho de Maria, compartilhe algo da grandeza e majestade de Deus. Acreditamos que Deus é o Criador e Jesus é a criação de Deus. E Jesus é um profeta de Deus, amamos Jesus e amamos mais também a sua mãe, a Virgem Maria. Na verdade, muitas muçulmanas modernas que poderiam descobrir as cabeças, agora vestem o hijab com orgulho, em sinal de fé.
É impossível não identificar uma muçulmana na multidão. E por alguma razão isso acaba sendo uma afirmação provocante. Atesta que aquela pessoa está ligada a um sistema de valores, de visão do mundo. É mais fácil para o homem se esconder do que para a mulher que se identifica dessa forma. Por isso, muitas mulheres insistem em usar o véu. É uma maneira de dizer: quero ser identificada como muçulmana, como alguém que valoriza o respeito às mulheres. Quero ser considerada pelo meu espírito, pelas minhas ideias, e não pelo meu corpo e aparência. Esse posicionamento atende a diversos níveis de solicitação: pessoal, necessidade psicológica de identificação, e também uma atitude política, que se afirma como uma reação à modernidade ocidental e aos preconceitos contra o Islã. Os véus tornaram-se para as muçulmanas um aspecto da multifacetada identidade feminina e símbolo no mundo moderno. Então, em geral, o muçulmano normal, ele não pratica essas coisas. Qualquer muçulmano, ele deve evitar cair nesses pecados, porque ele vai ser prejudicado. A gente entende, às vezes, os pecados, não, estou fazendo uma coisa contra meu Criador. Não, claro, o pecado, mas também ele prejudica a pessoa, vai te prejudicar, esse pecado. Então, por isso é proibido. Se não prejudica você, vai prejudicar a sociedade, talvez. Intriga, talvez você não fique prejudicado, mas a intriga pode prejudicar uma comunidade, uma sociedade, pode ser prejudicada por uma intriga pequena. Uma vez, na época desses escravos, tinha um senhor no mercado vendendo um escravo. Vocês sabem, quando o escravo mais jovem, ele fica mais caro. Por que mais caro? Porque ele trabalha mais, ele consegue fazer coisas mais. Aí esse rapaz encontrou um escravo jovem e muito barato. Ele achou estranho, como se fosse hoje, está vendendo um Mercedes por exemplo, R$5.000. Mercedes, um carro importado, não sei o quê. Você acha muito estranho, né? E naquela época ele custava, por exemplo, 20 mil, está vendendo 3 mil, 4 mil. A pessoa quer se livrar daquilo. Aí perguntou para o dono: por que está vendendo assim tão barato? Falou ele: olha, ele é bem trabalhador, ele não tem nenhum defeito. O único defeito que ele tem é que ele faz intriga entre as pessoas. Falou: o quê? Faz intriga? Mas isso de menos, para mim não importa. Faz intriga, faz fofoca, faz mentira. Eu que vou usar, vou aproveitar para ele trabalhar, para fazer serviço, faz intriga. Para mim não importa, vem aqui, pega. Aí, comprou e levou para a casa dele. Olha o que vai acontecer agora. Colocou a pessoa que tem essa profissão, que faz intriga entre as pessoas. Ficou 1 mês, 2 meses, até que ele ficou conhecendo, íntimo, né? Conhecendo todo mundo lá. Aí começou a fazer aquele costume dele, fazer intriga entre as pessoas. A primeira coisa que fez, ele foi pro dono da casa, porque ele tinha ele e a esposa dele. Foi para ele e falou: olha, como muitas pessoas, né, pela imaginação, elas criam coisas, casos para só estragar entre as pessoas. Aí falou para ele: olha, a sua esposa está traindo você. Mas como a minha esposa? Eu conheço minha esposa. Falou: você não sabe nada.
ela está traindo você, ela planejou sair com uma outra pessoa. Essa pessoa planejou com ele que ela vai te matar para ela conseguir casar com outra pessoa. Ficou falando para ele assim, conversando, mas falou para ele, mas como você sabe? Eu escutei ela falando com aquela pessoa que ela planejou, você vai ver. Você vai descobrir as minhas palavras como são palavras verídicas. Aquele ficou, sabe, confuso. Aí, outro dia ele foi para a mulher. Falou para ela, olha, você está sendo enganada que aquele marido que você tem. Você não sabe nada. O seu marido vai arrumar outra esposa. Ele vai separar de você, vai largar você e vai casar com uma outra pessoa, outra mulher. Falou, como assim? Falou assim. Eu escutei ele falando, olha como essa intriga que inventar coisas. A fofoca, talvez você levar uma palavra que uma pessoa falou, ou falar mal de uma outra pessoa na ausência dela, mas essa aqui, criar mentiras e deixar elas circular entre as pessoas. Falou para ela, mas olha, eu tenho muita experiência, eu vou te ensinar como você vai fazer para ser protegida, para você conseguir proteger seu marido, seu casamento. Você sabe, né? A mulher ela queria proteger o casamento dela. Ela deu ouvido para essa pessoa. Para ser muçulmano tem que ser anjo? Está escrito lá. Tem que ser humano. Só isto. Se você é humano, está apto para ser muçulmano. Agora, a pessoa se converteu ao Islã. Agora eu tenho que me transformar, tem que ser anjo? Não. Não. Isso é também uma crença. Nós, no Brasil, ou no Ocidente, herdamos algo inconscientemente da crença cristã, da crença católica, que você tem que carregar a cruz de Cristo, que você tem que ser igual a Jesus para ganhar o reino dos céus. No Islã, você tem que ser igual a um profeta. Tem como ser igual a um profeta? Eles são a sua referência de como deve ser. Mas Deus não vai lhe cobrar porque você não foi igual a Jesus. Deus não vai dizer por que você não foi igual a Muhammad, por que você não foi igual a Abu Bakr, por que você não foi igual a Fátima. Deus não vai lhe cobrar porque você não foi igual a eles. Mas esse erro pedagógico que acontece, nós acabamos exigindo de nós o que não somos, e das pessoas o que Deus diz que elas não são. Deus não disse que teu irmão muçulmano é um anjo. Diz que ele é um humano igual a você. Ele errou hoje, depois de amanhã é você. Você está esperando. Então isso é muito importante o muçulmano ter em mente. A fé em geral, vamos tratar aqui. Tá? Essa fé em geral. Usar as palavras certas no momento certo. Não exigir de si mesmo que Deus não te fez. Não, às vezes a pessoa sofre e começa a ver o filme do Hamza, e é bonito ver a história do Islã. E procura ter esses exemplos. Mas não se cobra porque tu não é igual ao Hamza. Eu gostaria, mas não sou, não adianta. Falei do Hassan bin Thabit, não falei que ele era poeta do profeta e tinha medo de pegar na espada? Se converteu ao Islã, ele era poeta. Então as pessoas têm essas diferenças. Nós temos que aprender isso na vida do profeta para não cobrar de nós o que nós não somos.
Quando a pessoa tem um coração ligado com a mesquita, um sinal da fé, primeira coisa. E no dia de juízo final, inshallah, ele vai ser fi dhilli arshillah, naquela sombra divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Os sábios dizem que o muçulmano, o verdadeiro muçulmano, dentro de uma mesquita, como se fosse um peixe dentro da água. Você imagina o peixe dentro da água? Como ele fica? Quando você tira ela não quer sair da água. Ao contrário, a vida dela dentro da água. Quando você tira, aí fica sem vida. Assim o muçulmano tem que ser. Fadl Saliman, um muçulmano que dedicou sua vida em educar não-muçulmanos sobre o Islã, anti-radicalizando a juventude muçulmana, que tenha sido influenciada por líderes autonomeados, desafia sua ideologia. Nós temos a nossa própria lei, a lei de Deus que diz no seu livro. E se você punir, que a sua punição seja proporcional ao mal que foi feito a você. Na verdade, eles debateram comigo, dizendo, de acordo com esse verso no Alcorão, podemos matar os seus inocentes e seus civis, como mataram nossos inocentes e nossos civis, no Iraque, no Afeganistão, na Caxemira. Então eu disse, mas eles não apenas mataram nossos civis, eles também estupraram nossas mulheres na Bósnia. Se vocês pensam que os versos os autorizam a responder com a mesma forma que vocês foram prejudicados, por que não vão e estupram as mulheres? Ele disse, não, nós não fazemos isso. Eu disse, por que não? Vocês não acreditam que os versos os autorizam a fazer isso? Eles disseram não, o estupro é um ato ilegal. Então eu disse, por isso o verso não é geral. Esse verso é igual ao Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, que também existe no Alcorão, que significa simplesmente que se alguém destruir um olho seu, você não pode destruir os 2 olhos dele. Se alguém danificar um dente seu, você não pode simplesmente danificar os 32 dentes dele. Um olho e um dente. Não ultrapasse os seus limites. E ainda, você não pode estuprar mulheres, mesmo se o seu inimigo fizer. Você não pode matar civis não combatentes, mesmo se o seu inimigo fizer. Ou você será exatamente igual a ele. O Velho Testamento diz, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. O Alcorão diz, agora nós prescrevemos a eles, uma vida por uma vida, um olho por um olho, um nariz por um nariz, uma orelha por uma orelha, um dente por um dente, e retribuições por feridas. No entanto, quem abrir mão disso por caridade, então será levado como expiação por aquele que sofreu um prejuízo. Tem pessoas, quando eles ficam bem, começa a ficar bem, aí ele começa a afastar. Quando fica muito bem, afasta mais. Quando fica super bem, ele afasta de vez. Nunca aparece. Não estou precisando mais, alhamdulillah, não precisa mais agora. Não precisa mais rezar, não precisa frequentar a mesquita, estou bem. Não preciso fazer as minhas obrigações. Não pode ser assim. A retidão, um versículo que deixou o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Shayyabatni Hud, que Hud, uma surata do Alcorão Sagrado, deixou o cabelo do profeta Muhammad seja cabelo branco.
Aí ele falou, um companheiro falou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu cabelo está ficando branco. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu que shayyabatni Hud, me deixou assim Hud. Mas o que é Hud? Surata do Alcorão Sagrado. Aí os sábios, até os companheiros procuraram, o que tem no Surat Hud? Pegaram o Alcorão, ficaram olhando, o que tem nessa surata para que deixou o cabelo do profeta ser em branco assim? فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Então, sê reto, como te foi ordenado, e contigo quem se volta arrependido e nada transgridais. Por certo, ele do que fazeis é onividente. Aí encontraram esse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala pediu para o profeta, mandou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguir o caminho da retidão. Fastaqim kama umir, que siga o caminho da retidão como foi ordenado. Vamos ver a origem da palavra Sha, Shin, Ra'a. Essa é a origem da palavra, que significa começar, dar início. Começar, dar início. Vem também da palavra rua. Como é que é rua em árabe? Shari', rua. O que começar, dar início, virar uma nova página, tem a ver com rua? E o que rua tem a ver com Sharia? A palavra Shari' ou Sharia, na época pré-islâmica, era conhecida como caminho ou a trilha, que levava as pessoas até o poço de água. A trilha que leva as pessoas à água. Tudo bem, não entendi nada. Mas se coloque no deserto, na Arábia, no Iêmen, uma trilha que alguém, Shara'a, começou a fazer uma trilha que leva as pessoas até a água. Daí vem a palavra Shari'a. Shara'a começou, vamos dizer assim, foi o primeiro a criar aquilo, e criou a trilha que leva ao poço de água. A trilha que leva à nascente. Agora empreste isso no sentido pré-islâmico, linguístico. O caminho para a água, o caminho para a vida. O caminho, o que representa? Um nascente d'água, um poço d'água no deserto. É a vida, é tudo. Então isso é a origem da palavra Sharia. Essa é a origem da palavra Sharia.